Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais esse episódio da série Nossos Autores, Nossas Autoras. Conosco hoje temos o reverendo Eugênio Anunciação. E é diferente porque o Eugênio escreveu um e-book, As Redes Sociais de Jesus. Um tema fascinante e interessante. Seja muito bem-vindo, reverendo. Obrigado pela gentileza de vir nos ajudar a compreender as redes sociais de Jesus. Uma alegria, mestre, poder estar aqui. Agradeço a oportunidade e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse e-book. Como foi o processo de desenvolvimento e até você passar para o papel e agora para o formato digital desta obra que você escreveu? Foi um momento muito importante na minha carreira pastoral, numa igreja que eu estava pastoreando, onde eu tive uma certa dificuldade ao ser recebido, até pela idade muito jovem. Então, estudando sobre Jesus, sobre os evangelhos, eu pude compartilhar isso com a igreja. Isso contribuiu poderosamente no trabalho pastoral. E essas pessoas que antigamente me chamavam de jovenzinho, passaram a me respeitar e falavam assim para mim: poxa, pastor, muito legal esse estudo que o pastor está dando, continue assim, está ajudando a gente a entender muita coisa do evangelho. Então foi isso. Olha só, que bacana. É intrigante pensar em termos de hoje, que não havia internet na época de Jesus. E você deu o belíssimo título, muito apropriado, de As Redes Sociais de Jesus. Legal, a ideia foi realmente fazer uma brincadeira entre a dimensão, né, das amizades que a gente faz hoje virtualmente, mas não necessariamente de maneira real, do mundo real. E a ideia foi brincar com aquele convite que Jesus fazia para alguns discípulos abandonarem as suas redes e seguirem ele. E em função disso, nessa caminhada com Jesus, eles estabeleciam novas redes, novos networkings, para poder conhecer gente nova e apresentar o reino de Deus e o evangelho. Então foi uma maneira de poder jogar com essas duas palavras, essas duas realidades do presente e do passado. A ideia central do seu trabalho, se é que eu entendi bem, espero que tenha entendido bem, é que da mesma forma que nos relacionamos com Jesus, nos relacionamos também com a igreja. Como se dá isso? Eu entendi? Perfeito, é exatamente isso, muito bem, fez uma ótima leitura. Obrigado. Sim, sem dúvida nenhuma, eu creio que a igreja é o corpo de Cristo, né? O Novo Testamento faz questão de enfatizar isso. Então, a presença de Jesus não está mais aqui naquele corpo que um dia foi habitado por ele, mas continua em todos nós, nessa convivência. Então, a maneira como a gente se relaciona com Jesus é proporcionalmente igual, idêntico à maneira como a gente se relaciona com a igreja. Ou seja, se eu me relaciono com Jesus apenas para buscar alguma bênção para a minha vida pessoal, alguma bênção financeira, alguma bênção de saúde, é assim que eu vou me relacionar com a igreja. Eu só vou procurar a igreja quando for para procurar alguma bênção para mim. E isso em todos os níveis que a gente detalha no e-book. Muito bem. Você apresenta 5 níveis de relacionamento nas redes sociais de Jesus, que são o nível de interesse, o nível de questionamento, da religiosidade, do compromisso e o nível da entrega. Em qual desses níveis você entende que a maioria das pessoas estão? Eu entendo que até a proposta desses 5 níveis não é uma invenção minha. Rick Warren determina com outra nomenclatura, né, esses níveis, mas eu entendo que são níveis como se fossem círculos concêntricos, que vai da periferia para o centro. E quanto mais distante de Jesus, mais na periferia você está. E os 2 primeiros níveis caracterizam onde estão a maior parte das pessoas, onde está a maior parte das pessoas, que é o nível do interesse e o segundo nível, que é o do questionamento. As pessoas se relacionam com Jesus basicamente à procura de algum benefício próprio, mas à medida que vão percebendo que há muito mais do que isso,
começa um processo de questionamento. E aí começa a busca das pessoas em encontrar Deus em outras religiões. Esses níveis de relacionamento, parece que as pessoas estão mais próximas ou mais distantes de Jesus. Como você caracteriza, por exemplo, você apresenta a multidão, os amigos, os discípulos, quais desses círculos, vamos chamar assim, estão em um nível de relacionamento mais próximo de Jesus? Assim, sem dúvida nenhuma, essa mudança começa a partir do nível do discípulo, que é quando a pessoa recebe esse chamado, essa santa vocação, como a gente gosta de dizer na teologia reformada, e começa a perceber que a relação com Jesus é muito mais do que uma religião, é realmente um relacionamento. A religião é uma tentativa humana de tentar agradar a Deus ou aos deuses, aplacar a ira dos deuses, enquanto a religião independe disso, porque nós fomos aceitos. Eu costumo dizer que céu não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de gente aceita. E essa faz toda a diferença. Quais seriam os níveis das redes sociais hoje em dia nesse relacionamento? De compromisso, de amizade, de discipulado, de segmento? De religiosidade, entrega. sem dúvida nenhuma, religiosidade. Porque o ser humano ele é religioso por natureza. Eu acho importante a gente não confundir religião com expressão religiosa de organizações, de igrejas ou de qualquer outra religião. Nós somos religiosos desde política, futebol, gostos pessoais, porque a religião que eu entendo é aqueles que coadunam, que pensam igual a mim, são da minha turma. Então esses serão os salvos. Aqueles que pensam de maneira diferente serão os condenados. Então a gente acaba extrapolando essa religiosidade além desse ambiente propriamente dito religioso, né? Quem torce para o meu time é do bem, quem torce contra o meu time é do mal, quem torce para o meu político é do bem, quem torce contra o meu político é do mal. Então essa religiosidade está intrínseca nas redes sociais, sem dúvida nenhuma. Há nestes círculos concêntricos ao redor de Jesus uma mobilidade, uma transição de quem está mais no círculo mais exterior, vamos dizer assim, para o círculo mais interior e sim ou não, ou provavelmente quem está no círculo mais próximo de Jesus ir para o círculo mais distante de Jesus, esse afastamento ou aproximação de Jesus, há essa mobilidade dentro desses níveis? Sim, eu creio que há, mas por motivos diferentes. De fora para dentro é essa busca de pessoas que estão querendo entender melhor essa questão da fé. Mais do que desenvolver um relacionamento baseado em interesses, eles querem um aprofundamento na relação com Deus. E quem está ali no centro, que a gente chama dos servos, né, que é um outro nível de discípulos, eles saem do centro em busca daqueles que estão mais à periferia. Então realmente há essa dinâmica sem dúvida nenhuma. Por se tratar de um material com um formato novo, né, a gente chama um suporte novo, que é o suporte digital, quais seriam as suas recomendações para o de um e-book? Esse e-book pode ser usado de muitas formas, inclusive nesse nosso momento digital, ele facilita muito o acesso. Você pode ler de maneira solitária, mas pode compartilhar ele com pessoas do seu círculo de amizade digital. Você pode conversar com pessoas, responder as perguntas que a gente colocou ali no e-book, mas uma maneira bem interessante, apesar de ser um trabalho digital, é você poder interagir no mundo real com ele. Então, procurar montar um grupo de estudo com esses livros, com esse e-book, pode ser uma célula, um grupo pequeno, um grupo de estudo simples mesmo, acho que seria fascinante, seria enriquecedor na experiência de cada um que puder participar desse grupo. Conforme o nosso tempo está passando, você poderia já fazer as considerações finais sobre o seu trabalho. Perfeito. Como considerações finais, eu quero incentivar você que já está de posse desse e-book, você que ainda vai baixar, está animado agora para baixar, quero que você leve muito em consideração isso. Nossa criação religiosa, evangélica, protestante, reformada também, nos incentiva a nos convertermos à denominação, à instituição, à prática religiosa. Mas o convite do Evangelho é a gente se converter a Jesus. Nós não professamos uma fé filosófica, nós professamos uma fé em alguém que é a verdade. A nossa verdade não é filosófica, é relacional. Jesus é a verdade.
E quero que você leve isso muito a sério, muito em consideração. Jesus deseja ter um relacionamento íntimo e profundo contigo para mudar a sua história, mudar a sua existência. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ficamos muito gratos, eu e a Secretaria de Educação, pelo carinho, a dedicação, a sua disposição em compartilhar este belíssimo e-book, esse material que certamente produzirá muitos frutos conosco. Obrigado. Eu sou José Roberto Cristófani e este foi mais um episódio da série Nossos Autores, Nossos Autores. Até uma próxima. Que Deus nos abençoe.